Olá, olá! Eu sou Andréa Martins, bem-vindo ao canal Amor e Equilíbrio. Hoje nós vamos dar sequência à leitura e reflexão do livro Pensamento e Vida. Este livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos quase chegando já ao final do nosso livro. E hoje nós vamos ler o capítulo 27, intitulado Obsessão. Quero aproveitar e convidar você para seguir aqui o canal, curtir os nossos vídeos, vá lá na playlist, veja os vídeos anteriores se você ainda não assistiu, tá bom? E compartilha com mais corações amigos que esse conhecimento possa contribuir positivamente na vida de mais pessoas, tá bom? Então vamos ver aqui o que o Emmanuel vai falar sobre obsessão. Vamos lá? Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio da força, é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Interessante. Fenômeno de reflexão puro e simples. Então, a obsessão é um fenômeno de reflexão puro e simples. Guarda aí essa informação. E ele colocou aqui que a mediunidade, no ponto de vista como sintonia, tá? Então, observando, né, esse ponto, que a mediunidade é um ponto de sintonia. Então, a obsessão vai ser um equilíbrio de forças inferiores. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, a obsessão aqui pode ser tanto entre encarnados como desencarnados. E essa obsessão, essa sintonia vai ocorrer pelos fios invisíveis da vontade. Se você ainda não assistiu, lá no início, Emmanuel fala sobre a vontade. A vontade é a nossa mola propulsora, é o que nos movimenta, é o que nos faz agir. Estejamos atentos nisso, certo? A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. Porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então, você deseja influenciar alguém, você repete, você sintoniza, né? Se conecta com aquelas pessoas que estão dentro do mesmo padrão de sintonia. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando um círculo de encarceramento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. A força do pensamento, né, gente, quando ele fala assim, é um circuito vivo de força, né? E você vai estar correspondendo, né, em correspondência, seja com aquele irmão encarnado ou desencarnado em que você sintonizou. Não há, por isso, obsessão unilateral. Me lembrei agora daquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer. Ou seja, é necessário que tenham pelo menos dois aí sintonizados em algo para que ocorra uma obsessão.
Ele segue aqui. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam ao mútuo fascínio. Muitas vezes, pessoas invigilantes se pegam em pensamentos repetitivos, coisas até imaginárias, fantasiosas, ilusões, entram no processo de fascinação, né? E acabam se desconectando da realidade. E esse processo, né, com o passar do tempo, quanto mais profundo esses pensamentos, essas conexões, mais você vai estar enredado nesse processo de obsessão. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o suco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Cuidado, né? O processo repetitivo, ele vai aprofundando aquilo, né, na tua mente, que são, na verdade, hipnose, né? É aquilo que você ouve tanto aquilo que você acaba acreditando e aquilo fica gravado no teu cérebro. Lembrando-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle de nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Então, esse fenômeno do magnetismo, da hipnose, gente, isso é fato, acontece. Aqui, eu me lembrei agora quando Jesus nos fala que nós precisamos orar e vigiar. Vigiar, gente, as sugestões, vigiar o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, vigiar o que a gente vê repetidamente, porque isso fica gravado em nós, nos provoca uma sintonia e vamos atrair, seja encarnados ou desencarnados, e vamos acabar criando conexões. E essas conexões giram energia, né? Essa energia, se for inferior, nossa, a gente vai entrar dentro desse processo aqui. E muitas vezes as pessoas ficam subjugadas, sim. Se for desencarnado, essas sugestões, como ele menciona aqui, é feita no sono, durante o sono. O nosso espírito e a nossa mente estão mais acessíveis. Por isso, orar também. Quando a gente ora à noite, antes de dormir, a gente deve pedir proteção para o nosso anjo de guarda, para que nós possamos estar protegidos, porque nós somos seres falíveis, nós temos as nossas fragilidades, né? E a qualquer descuido podemos estar sendo, sim, influenciados. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. Quer dizer, às vezes a gente identifica um pensamento não muito bom, não é uma coisa legal, isso não é certo, mas a gente fica dando força, fica pensando, permite que isso fica fluindo na nossa mente. Quando a gente vê, a gente já está agindo e fazendo, né? A ação direcionada, né? É assim que se formam estranhos desequilíbrios que em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago
pensamento alheio que nos visita oculto. Às vezes o pensamento é alheio, ou seja, não é nosso, mas nos visita e a gente acolhe aquilo invigilantemente. E aí, se realmente deixarmos isso seguir, criar força, pode entrar em todos esses processos de desequilíbrios que o Emmanuel mencionou. Aí ele segue, olha, hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhão de trevas. Olha aí, gente, vamos orar e vigiar, né? Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo passo à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletimos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Aqui nesse final, Emmanuel finalizou esse capítulo Obsessão, que nada mais é a questão de você buscar fazer o bem, de você buscar estudo, entendimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Esse livro é uma verdadeira preciosidade. Ele vem nos reforçar que tudo começa no nosso pensamento. O nosso pensamento vai nos sintonizar. Então, que possamos orar, vigiar e buscar aquilo que realmente vai florescer a nossa vida da forma que nós queremos. Muitas vezes nos perdemos nessas fragilidades, nessas quedas, nessas ações não tão boas, pensando que vai ser só uma vez, vai ser só aquilo. E quando muito desavisadamente, com um descuido, acabamos nos emaranhando, né, em processos obsessivos, sim. Se nós formos parar para refletir, quantos de nós pode estar em processo obsessivo e nem sabemos, né? Então, que estejamos atentos sobre isso, que possamos colocar luz nos nossos pensamentos, em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas fraquezas, para que a gente possa ter, né, essa visão divina, essa presença divina em nós, na nossa vida, e que a gente pode espalhar, né, coisas boas ao nosso redor. Eu vou ficar por aqui. Gratidão por você ter ficado aqui até o final assistindo esse vídeo. Curte aí pra mim, tá? Aproveita para ajudar o crescimento do canal. Compartilha com os teus amigos, familiares, e que esse conhecimento possa ser um auxílio, seja luz na vida de vocês, tá bom? Um grande abraço, amor e equilíbrio para você. Até o próximo vídeo.